Amém. Que o Senhor continue nos dando bom dia, sua presença. É bom e maravilhoso estarmos aqui. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam nesta unidade. E Deus está conosco de tal forma que seria um pecado não crer, diz o profeta Mombrana. E essa é uma grande verdade. Eu percebo que aquela unidade que nós tanto desejamos, que nós sabemos o que essa unidade fará, ela está em pleno processo no nosso meio. Nós estamos caminhando para uma unidade muito gloriosa. E o profeta diz que quando a igreja chegar, quando acontecer essa unidade, a igreja se conscientizar do que ela é, não ficará nenhuma pessoa enferma no nosso meio, nenhuma pessoa fraca, nenhuma pessoa sem o Espírito Santo. E de fato Deus está se agradando disto. A oração está sendo valorizada. E sem nenhuma força humana, a unidade está tomando forma na vida da igreja, como igreja. Por isso grandes coisas estão acontecendo. Coisas maravilhosas. E como disse aqui na sexta-feira, Deus nos guarde de nos acostumarmos com isso. Nos acostumarmos com o sobrenatural. O sobrenatural se tornar natural. Comum. Deus nos guarde disso. Mas que cada culto, cada encontro como esse, cada culto de oração, cada palestra, cada mensagem, seja para nós como se fosse a primeira vez ou a última. Para mim sempre há uma expectativa. Nunca me acostumo com esse lugar aqui. Nunca consegui. Já com quase 40 anos, só na mensagem. Nunca me acostumei com o púlpito. Nunca me acostumo com esse lugar, assim como que sentindo a minha casa, e a minha igreja, o meu púlpito. Isso aqui não é meu. Não tem nada meu aqui. Tudo é de Jesus. Amém. E eu também sou dele. Eu falo aqui com a mesma responsabilidade que falo em Goiânia ou em qualquer outro lugar. Um culto aqui como se fosse um encontro. Eu não me sinto assim de uma forma relaxada. Estou na minha casa mesmo, meu púlpito, meu povo, minha gente, minha igreja. Qualquer jeito está bom. Nunca consigo pensar dessa forma. Esse lugar aqui não é meu, não é comum, não é natural. É um lugar muito especial. Eu nunca perdi isso. Como somente crer, para nós, é imortal. Nunca vamos acostumar com isso. E, conforme comentei com o pastor Joaquim no encontro sobre o filme, No Fundo Clama o Fundo, ele me disse assim, isso nunca fica velho.
Na verdade, não. Fundo clamo fundo, cada vez que eu vejo, é como se fosse a primeira vez. Cada vez a gente aprende alguma coisa a mais. E a gente sente uma unção muito especial. Muitas curas acontecem com aquelas orações, com aquela atmosfera passa, né? Ela passa. Ela parece que sai lá da fita, do disco e passa para a igreja. Assim a palavra, quando estamos lendo a Bíblia, lendo a mensagem sai do papel e passa. Passa para a igreja. Palavra escrita, palavra revelada, palavra encarnada. Vamos sempre pensar assim. Cada vez que entramos nesse lugar, estamos entrando num lugar muito especial. Nunca entramos aqui como se entra num supermercado, numa casa qualquer, num lugar qualquer. Esse não é um lugar como qualquer outro. Mas há uma reverência, há um respeito muito grande. E o que nós chamamos de atmosfera, né? Quer dizer, o ambiente que é presente aqui. Quantos testemunhos nós estamos ouvindo? Pessoas amarguradas, angustiadas, desesperadas, perdidas, sem rumo. E assim, lugar nenhum está bom, vai para aqui, vai para ali. Mas, às vezes, nem propriamente dentro do santuário. Só de passar aquele portão ali para dentro, alguma coisa já acontece. Eu estou falando baseado em testemunhos. Testemunhos verdadeiros. Passou o portão para dentro, subiu essas escadas aqui, a coisa já muda. A gente já não é mais a mesma pessoa. Quando a gente passa dessa porta para cá, o elemento humano fica lá. Aí o ofício entra em cena. Esses testemunhos que têm vindo, não podemos acostumar com eles, está contribuindo muito para uma coisa muito importante que eu quero que a igreja saiba. Estimula a fé da igreja no ofício, no ministério, como a igreja ouviu aqui sábado. Aliás, domingo passado à noite, repetindo a mensagem do pastor Luiz Manuel Danda. A igreja viu, não viu? A igreja recebeu aquilo, recebeu. Mas isso está contribuindo para mim também crer no ministério. Às vezes a gente tem muita dificuldade. Às vezes a gente se embaraça um pouco. Às vezes eu penso assim, não, a igreja pode pensar que eu estou imitando, eu estou com o espírito de imitação, e às vezes a gente reprime muito, a gente deixa de agir, deixa de falar coisas que a gente é inspirado a falar. E isso está me ajudando muito, está me fazendo a crer mais no ministério e no ofício. As coisas que estão acontecendo estão me fazendo crer mais no ofício, no ministério. E não impedir, não atrapalhar, não reprimir, mas deixa Deus trabalhar. Não importa julgamentos, mas deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Está me dando mais convicção, mais confiança no meu próprio ministério, que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente próprio duvida, a gente próprio não tem uma segurança que precisa ter. E esses testemunhos nos ajudam muito. Às vezes eu falo para irmãos, irmão, isso me ajuda muito, porque eu também preciso de ajuda, né? Nós também precisamos de ajuda, precisamos de incentivo, precisamos de confirmações, de vindicações, não para nos tornarmos um grande ou nada disso. Mas quanto mais vindicação e confirmação, mais humilhado a gente sente, mais a gente baixa a cabeça. Isso não, a gente nunca se ufana por causa de uma grande vindicação, uma grande confirmação. A confirmação é para o ministério, é para a palavra. Deus vindicando-se a si mesmo em nós.
Então isso não nos incha, não nos enaltece, não nos ufana, mas dá segurança. Oh, como precisamos de segurança, né? Segurança. Vou fazer a igreja lembrar de novo. Deus nunca mais vai usar ninguém assim. Assim, como usava o irmão Brana. Aqui tem uma irmã, e ela está assim, e ela está sofrendo de uma enfermidade, a enfermidade é essa, o nome dela é tal, e ela mora na rua tal, e assim por diante. O irmão está aqui, não é pelo irmão, é por outra pessoa. Deus, ele pode, mas aquilo mais foi para vindicar o ministério profético, do profeta. Mas mesmo sem isso acontecer, as mesmas curas estão acontecendo. Nós não precisamos, né? Deus não precisa fazer isso hoje. Nos usar aqui para falar o nome da pessoa, a rua que ela mora, o número da casa, a doença, tudo, e dizer você está curado. Mas nós podemos dizer você está curado mesmo, não tendo essa especialidade, né? É uma prerrogativa mais de profeta, né? Usar o termo assim diz o Senhor. Mas é assim diz o Senhor. Então, a importância está nisso. É que mesmo sem usar desta forma, as mesmas curas, os mesmos milagres, as mesmas maravilhas estão acontecendo. Isso é que é importante. Já em clima de encontro, já está chegando, após a leitura, o irmão Gabriel, né, vai cantar um hino. Irmão Gabriel, lá de Goiânia. Irmão Gabriel, como os outros cantores, não é de Goiânia, é da noiva, né? São cantores da noiva. E uns moram em Goiânia, outros moram em Anápolis, outros moram em São Paulo, mas são cantores da noiva. Abençoam. E essa igreja é muito abençoada com o irmão Gabriel e todo esse pessoal maravilhoso, né, de Goiânia. E sua esposa está também, né? Mais alguém te acompanha? Correto, amém. Então está aí. A mãe, eu estou vendo a moça ali. Fica em pé aí vocês que vieram de Goiânia, com o irmão Gabriel. Isso, muito bem. Mãe do irmão Gabriel está aqui. Deus abençoe vocês ricamente. Ou vocês não ficaram em pé? A igreja fica muito feliz em ver vocês aqui. Amém. Amém. Deus abençoe, irmã. Já está grande, né? O herdeiro ou herdeira? Herdeiro. Muito bem. Pode vir para cá, irmão Gabriel. Após a leitura, o irmão vai cantar. Gosto muito de ouvir o irmão Gabriel. Toda a igreja gosta. Vamos, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. A Escritura diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém. Senhor, desde o período com as crianças, nós estamos sendo muito ajudados, estamos aprendendo e nos tornamos como crianças também, e que agora todas as crianças também tenham um entendimento de adultos para receber a Tua palavra nesse instante. Rogamos a bênção da unção do Senhor para estes momentos maravilhosos, muito esperados por toda a igreja. Para a honra e glória de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar.
não vai conseguir. Vai ficar na gravação. Som. Mas estava bom. Tá bom. Não diga não posso, que não vai conseguir. Que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, lhe estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, e você, Deus, não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Desse jeito, com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer
você, Deus, não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, eu sei que é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo, você vai conseguir. Entre os talentos, louvor, o irmão Gabriel é um dos que canta com a alma, ou um dos que cantam com a alma, né? É muito diferente a diferença entre cantar e louvar. A pessoa que canta, mas não louva, às vezes canta até bem, mas não louva a Deus, não interpreta o que está cantando. Mas há, como acabamos de ver e ouvir, pessoa que canta com a alma, canta louvando. Louvando. E a interpretação fala mais alto do que o que está cantando. Está havendo uma unidade maravilhosa, né, entre os irmãos que estão trabalhando na reforma e construção, que é uma necessidade urgente nossa para o nosso dia a dia, e o encontro é um motivo a mais para a gente se apertar. E está havendo uma unidade maravilhosa, mutirões aí, com presença grande dos irmãos, e hoje há irmãos trabalhando, e sábado próximo vai ser o respaldo. Graças a Deus. Já tudo pronto até no próximo sábado, já limpeza, né? Limpeza geral e tudo prontinho. Graças a Deus. Irmão Gabriel, lutar sempre, vencer com toda certeza, desistir nunca. Já viram isso por aí? Lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca. Mas aqui não é talvez. Lutar sempre, vencer com toda certeza, desistir nunca. Os desistentes nunca vencem e os vencedores nunca desistem. E todos nós somos mais do que vencedores. Portanto, vencemos aí uma etapa. Deus tem abençoado. As dependências lá em cima ficaram maravilhosas, bonitas, bem arrumadas. E nós não visamos luxo, mas conforto. Visamos conforto para a igreja. Tudo que a gente faz é pensando assim, a igreja merece. O povo merece. A igreja merece uma salinha de espera, bem confortável, com garrafinhas de chá, de cafezinho, de pãozinho de queijo ali esperando o atendimento. A igreja merece mais do que isso. A água, né? Tudo arrumadinho, para os irmãos esperar ali, bem acomodados, sem pressa. E é um sonho realizado. Ontem foi um sonho, hoje é uma realidade. Ontem eu fiquei emocionado de ver o escritório, a salinha de espera para os irmãos, a sala dos diáconos. Ficou muito bom. E
assim, aproximou daquilo que a igreja merece. Essa unidade está sendo muito boa em todos os sentidos. E todos os irmãos que foram encarregados de ajudar aí nos preparativos para o encontro, vão reunir comigo hoje aqui ao lado, assim terminar a escola. Todos os irmãos e irmãs vão para ali para a gente acabar de passar algumas coisas, ficar tudo bem definido, para a gente não preocupar mais. Todo mundo já está trabalhando, e muitos irmãos voluntários, né, além dos diáconos, e irmãos foram convidados, cada um pegaram como responsabilidade sua, por exemplo, locação. O que é que vai ser locado? Então, com o irmão Maurílio e irmã Meire. Ninguém vai preocupar com isso. E assim por diante. Outros pegaram outras tarefas, as tarefas foram bem divididas. E ontem os diáconos trataram também, está muito bem dividido, programado, tudo certo para o encontro. E Deus se agrada desta unidade, em todos os sentidos. Creiam mais, creiam de todo o coração na importância, na grandeza do ofício, do ministério. E que Deus também me ajude a crer mais. Eu não estou crendo como eu devo crer, preciso crer mais. E as confirmações estão vindo, cada dia mais confirmações, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma confirmação gloriosa do culto de oração. Anápolis, 8 de maio de 2011, Bom Dia com Jesus. Pastor Mauro, quarta-feira do dia 4 de maio, no culto de oração tão abençoado, recebi uma cura. Estava com uma grave infecção. Tomando remédios, mas não estava sentindo melhoras. No término da oração, o Senhor falou estas palavras, se bem me lembro: esteja preparado, irmão, para receber a palavra de cura. Você vai ser curado agora. Isso, irmão, está lembrando bem, eu disse exatamente isso. Fique pronto, fique pronta. Vai acontecer agora. E instantaneamente fui curada, passou a dor. Glória a Deus. Durante a noite tive um sonho maravilhoso. Sonhei que estava na igreja e o senhor, pastor Mauro, estava pregando sobre sentir a unção de Deus. E falou para nós orar e receber esta unção. Tomar para si a bênção. Então comecei a orar, e o poder caiu. E me senti flutuando em meio a muita neve que caía do céu. Então comecei a glorificar a Deus com muito poder. Então do púlpito o Senhor falou essas palavras: irmã, estou vendo anjos em volta da irmã. Ela viu uma neblina, né? Mas eram anjos. Estou vendo anjos em volta da irmã. Agarre a sua cura, não a perca. Então acordei me regozijando muito, pois Deus, sabendo o quão fraca é a minha fé, além da cura, Ele me concedeu esse sonho para confirmá-la. Agradeço suas orações e da igreja em nosso favor. Deus sempre seja louvado. Amém. Irmã Leia Lemos, amém. Deus receba a sua gratidão e também nossa gratidão pela vida do irmão Pérez, esse casal que veio, presente de Deus, né, para nós aqui. Temos aqui também um testemunho. Vou contar uma bênção que eu recebi quarta-feira. Está vendo? Quarta-feira, hein? Culto de comunhão, porque é culto de oração. Não tem um culto mais próprio para comunhão, cura divina, vitória do que a quarta-feira. Quer dizer, ele não é menos importante, porque é culto de comunhão. A esposa ama ouvir a voz do esposo. O esposo também gosta de ouvir a voz da esposa. Todos os cultos, Deus está falando conosco. Nos cultos de oração, nós vimos aqui para falar com Deus. Ele gosta de nos ouvir também. Não só pedir, não, louvar, agradecer. Comunhão, é intimidade, Cristo e a igreja.
Então vou contar uma bênção que eu recebi na quarta-feira. Eu cheguei em casa com a perna doendo, eu não vinha à igreja, não estava aguentando. Depois eu pensei e eu vim à igreja. Foi quando o pastor Mauro mandou colocar a mão sobre o outro. A irmã não sabia onde estava a dor, mas ela colocou sua mão justamente em cima da dor. E eu fui curada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Terezinha, irmã Terezinha. Amém, graças a Deus, irmã. Sua fé, né? E talvez a irmã não saiba, mas a irmã que colocou a mão sobre sua perna na hora, também estava com a dor muito grande no ombro, na coluna. E a irmã pôs a mão nela e ela também foi curada. Sabia disso? Manderli e irmã Terezinha. Manderli não estava suportando a dor nas costas aqui. Sentada junto com a irmã Terezinha. A irmã Terezinha não estava suportando a dor na perna. E naquele momento eu falo para a igreja, a gente não fica falando palavras aqui para encher, não. Cada palavra tem sentido. E a igreja precisa estar atenta. Quando terminamos um culto e às vezes dizemos isso por inspiração, isso não pode ser costume. Põe a mão sobre o outro, põe a mão sobre o outro como costume, não pode ser. Tem que ter uma inspiração para isso. E não é bom também para os líderes de cântico, né? Olhe para o seu irmão, pega na mão do seu irmão, fica em pé, senta, levanta. Não é bom isso. Deixa a igreja cante, regozije, né? Mas às vezes não é muito próprio. Olhe para o seu irmão, ri para o seu irmão, e fala com o seu irmão, fala com sua irmã, e aquela coisa como costume, vira uma rotina, perde todo sentido, cansa a igreja. São coisas que devem ser feitas por inspiração, não pode ser feita por costume. Então, não foi costume, eu disse isso, realmente, como a irmã Léa lembrou, vocês estejam prontos, vai acontecer agora. E no final dissemos, põe as mãos sobre os outros. E aconteceu essa cura simultânea. Duas irmãs com dor, as duas foram aliviadas, curadas, livres, né? Libertas daquela dor terrível, maravilhoso. E aqui temos um testemunho de um irmão que orou por um cachorro de estimação. Muita estimação. O cachorro estava com vírus e o único remédio era sacrificá-lo. E o irmão disse, orei por ele e fui embora. Viajou. Quando voltou, após algumas semanas, fui direto para a casa de minha cunhada. Chegando lá, para minha surpresa, o Fox veio me receber. Meio cambaleando, mas já com 80% bom. Da próxima vez fui lá e lá estava ele totalmente curado. O Fox estava curado. O irmão orou por ele. E aí? Jesus cura ou não cura os animais? Cura. É o testemunho do irmão Gutenberg. Eu creio nisso. Ele cura os animais. Mombrano orou, Jesus curou, né? Temos aqui ainda, pastor Mauro gostaria de... Peraí, vou colocar essa. Eu gostaria de saber que o senhor diz sobre moças indo para a pecuária, para shows sertanejos, inclusive moças do conjunto também. No meu modo de pensar, isso é muito errado. Obrigado. Olha, há uns anos atrás, às vezes eu ia com a Isa, ele era pequeno ainda, sempre gostamos muito de animal. E íamos lá para ver os animais, ver o rodeio, né? E tudo aquilo, eu gostava muito. E eu fui. E a última vez que eu fui, eu fiz uma promessa comigo mesmo, falei, não vem mais não. Posso ir lá assim durante o dia, também não vou, não tenho tempo. Durante o dia para ver a exposição agropecuária. Agropecuária. Durante o dia a gente consegue ver, né? Mas à noite não é exposição agropecuária. É exposição de mulheres, de nudismo, de extravagância, de cachaça, de bagunça, de shows, de cantores depravados, de narrador de rodeios depravados, boca suja. Está sendo um dos piores lugares para um cristão ir. Eu não vou mais. Eu não tenho Bíblia nem mensagem para proibir, mas eu digo que é um dos piores lugares hoje. Você vai ouvir muita coisa. Agora, a resposta é simples. O irmão, a irmã deve ir onde Jesus vai, senta com o irmão lá. Se Jesus não vai,
Se Jesus tem que ficar do lado de fora, a gente vai arriscar qualquer coisa lá dentro, né? Se eu vou ter que despedir do anjo, o senhor não vai entrar não, anjo? Não. Então o senhor fica aqui, eu vou. Eu prefiro não arriscar. E hoje é um dos piores lugares. Ir lá durante o dia, às vezes não é tanto, né? Mas não sei se meu exemplo serve. Mas se me tomam como exemplo, eu não vou mais. Gostava, que é sertanejo, é animal, é natureza, e eu gosto. Por exemplo, televisão. Se eu tivesse televisão, seria para ver Eco, o quê? Globo Rural, esse outro. Ecologia, Globo Repórter. Ecologia. Não, fala sobre ecologia, natureza. Seria isso, mas nem isso eu não tenho para nada, porque se a gente pudesse ver só isso, né? Então, na verdade, eu não tenho, nem na minha sala, nem no quarto, nem em lugar algum, não gosto. Às vezes vou para o hotel, para o encontro, fica a semana toda, nem ligo, não tenho curiosidade para ver nada, não interesso por nada. Notícias da cidade eu não interesso, não me interessa. E agora outra aqui, pastor, gostaria de saber como deve ser feito um jejum em adoração a Deus. Como deve ser feito um jejum, né? Para que é um jejum? Como deve ser feito? O jejum não é só abstinência de alimento, ficar sem comer e sem beber. Só isso não tem muito sentido. Jejum é reclusão, né? Reclusão, é Mateus 6, que fala do jejum. Vamos ver lá, vamos pegar a escritura, vamos ver o que Jesus fala do jejum. São Mateus capítulo 6 mesmo. Jesus fala de esmolas, oração e jejum. E aí ele ensina a orar, né? Como deve ser feita a oração. Primeiro ele fala do jejum. Mateus 6, verso 16, do jejum. Isso mesmo, obrigado. Então, irmã, note aqui, irmã, ou irmão que fez a pergunta. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. É para os homens ver? Lê mensagem é só para os outros ver. Se estiver sozinho, não lê. Para os outros ver, ora. Se estiver sozinho, nunca ora. Não lê a Bíblia, está sozinho. Só lê se alguém estiver vendo. Já recebeu o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unges a tua cabeça e lava o teu rosto. Unge a cabeça significa penteia normalmente, né? Penteia o seu cabelo normalmente, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Portanto, começa por aí. E o jejum ele tem mais sentido assim, quando ele é uma reclusão realmente, uma separação. O irmão vai fazer um jejum para um determinado fim. O jejum é mais para quebrantamento da carne, né? Está muito carnudo, muito carnal, difícil para orar, para entrar na presença de Deus. Então o jejum quebranta, maltrata a carne, castiga a carne, reduz a carne à servidão. Quebranta a carne, é para quebrantamento. E durante o período que a gente está em jejum, é melhor que a gente esteja recluído, mais em casa, né? E o período de jejum é relativo, é de acordo com a capacidade de cada um, com a condição de saúde de cada um.
A pessoa tem problema de estômago e outros problemas, e vai jejuar e ter dor de cabeça, e problema de estômago. Isso não vai, às vezes pode se tornar um sacrifício de tolo. Não vai trazer benefício nenhum. Quanto tempo deve durar o jejum? É relativo, é de acordo com a condição de cada um. Não se estabelece tempo, duração. Mas um jejum, no mínimo, até meio, né? No mínimo, que é o horário normal de almoço. E é melhor estar mais em casa ou recluído, não estar conversando com todo mundo e ouvindo tantas coisas. Não tem muito sentido, mas é ficando sem comer, mas é uma abstinência de alimento. O certo é, por isso a igreja está à disposição no sábado para jejum, oração, para quem não tem ambiente para isso em casa. Então vem para cá, nada melhor do que estar aqui em oração, jejum, consagração, ouvindo a palavra, lendo, meditando, cantando. Então fica um jejum bem feito. Termina 11 horas, chega em casa já é meio-dia, por aí. Ao terminar o jejum, entra para o teu quarto, oferece o jejum a Deus. Senhor, eu fiz esse pequeno sacrifício em prol disso, para isso. Eu ofereço isso em favor do irmão, em favor da irmã, em favor do meu filho, do meu marido, minha esposa, alguma coisa assim, alguma causa, né? Que o Senhor receba este pequeno sacrifício. Agora, a obediência é melhor do que sacrificar. O mundo denominacional ora, jejuma, mas não tem resultado nenhum. Porque não obedece. Que adianta jejuar e não obedecer. O melhor jejum que existe é a obediência à palavra. Esse é o melhor jejum. E, como já falamos para as crianças, oram, jejumam e vigília, mas o nome de Deus está sendo tomado em vão. O que resolve isso? É uma adoração, um sacrifício com defeito nele. Eu jejuo muito pouco. Eu não tenho saúde para jejumar muito. Às vezes eu brinco com o irmão. Você tem muita saúde para jejumar por mim, então. Faça isso por mim, então, né? Bom, eu tenho muitos quilos para perder jejuando por mim. E outros, né? Outros pode perder alguns quilinhos. Agora, se eu perder 1 quilo, vai me fazer muita falta. Então, muitos acham que tem muita saúde. E precisa mesmo desse tipo de sacrifício. Mas que não seja um sacrifício que venha desagradar a Deus, que venha te trazer prejuízo na saúde. A obediência é maior do que o sacrifício. Já tenho falado isso com o irmão Lázaro. Né? A pessoa já chega numa determinada idade, que, como disse o irmão, vou quebrantar o quê? Já estou quase morrendo. O jejum é para quebrantamento. Um irmão idoso disse isso. Jejum é para quebrantamento. Vou quebrantar mais o quê? Já estou quase morto. E às vezes eu aconselho irmãos já de idade avançada, para com isso. Não é isso que vai te levar para o céu, não. O irmão já está, vamos dizer, 90% mortificado. Né? A carne já não tem mais. Já não é mais aquele cão preto que está vencendo mais. Já apagou bastante a euforia da carne. Mas, às vezes, a pessoa mesmo assim deseja fazer um jejum, estar numa manhã orando, lendo, muito bom, vai até onde pode, até onde sua saúde permite. Às vezes há irmãos que jejuam o dia todo, até 6 horas da tarde, das 6 às 6, né? E sem problema nenhum, sem sacrifício, sem prejudicar a sua saúde. Então é isso, não é apenas abstinência, mas separação. Santificação significa separação. Os cantores dizem assim, não, eu vou fazer um jejum para que Deus me unja mais meu ministério, unja mais meu dom, né? Eu quero cantar ungido, não quero cantar só por cantar, não, eu quero cantar com unção, então eu vou jejumar por isso. A moça pensa, eu não vou dar o sim para esse rapaz sem eu ter certeza, não. Eu vou orar e jejumar por isso, para que Deus não me deixe errar. Ore o suficiente, deixa Deus te desanimar ou te animar.
Às vezes eu digo assim, dificilmente uma moça desanima. A maioria só sente animada e não ora o suficiente. Não tem sua caverna de oração, não tem um altar de oração. E aquela colocação feita aqui no casamento da irmã para buscar uma resposta. Bom, eu acredito que todos entenderam o objetivo, como um jejum deve ser feito. Essas perguntas são muito importantes, são respeitosas demais. E às vezes um irmão, uma irmã que traz uma pergunta dessa, ajuda a todos. Responde por todos. Certo? Acho que era só isso mesmo. E agora nós vamos... Irmã Leia, providencia essa leitura responsiva aí com estúdio para colocar à disposição dos irmãos que não têm essa leitura da Santa Ceia. Muitos não têm. Vou colocar aí dentro da sua Bíblia. Agora nós vamos terminar a leitura da mensagem. Temos tempo para isso. Essa é a melhor parte de todas as nossas reuniões. E o vinho melhor é servido no fim da festa. O fim de uma mensagem é sempre o melhor. Porque é o desfecho e o que aconteceu lá, acontece aqui também. Quem me deu um testemunho essa semana de uma pessoa que estava enferma? Se essa pessoa estiver aqui, por favor, dê sinal. Tinha alguém muito enfermo em casa e a pessoa pegou a mensagem e colocou sobre a pessoa enferma e ela foi curada. Quem foi que fez isso essa semana? Me contou isso essa semana. Quem foi? Talvez não esteja aqui. Né? Isso não é doutrina, isso não é misticismo, isso não é sensacionalismo, não. Mas se você alguém colocar dentro do seu quarto, dentro do seu quintal, algum nicho do diabo, e a pessoa não está protegida pelo sangue, aquilo vai afetar sim, que pode matar. Uma roupa íntima, não sei o que lá, com o alfinete abotoado e o patuá, não sei o que. Essas coisas são sujas, essas coisas matam, essas coisas destroem sim. A macumba existe, ela mata sim, ela destrói sim. A feitiçaria existe e mata, acaba com o casamento. Porque são pessoas que trabalham com demônios. Agora, o sangue de Jesus nos protege. Agora, se um patuazinho lá mata, acaba com o casamento, uma família fora do sangue de Jesus, será que uma mensagem dessa não tem poder também, não? Claro que tem, mãe. Claro que cura sim, cura uma pessoa enferma. Coloca uma mensagem dessa com fé mesmo, é claro que cura. Eu já dei esse testemunho aqui, o pastor Gerson nos passou, né? O irmão do ponto de ônibus, em Goiânia, senador Canedo por ali. Um senhor lá no ponto olhou para ela, viu que ela era uma mulher diferente, uma mulher cristã, e disse: "Você é crente, né?" "Sou, sim." "Pois é, eu vi logo que você é uma cristã." E começou a conversar com ela. Falou: "Qual igreja que você congrega?" Ela disse: "No Tabernáculo da Fé." Ele disse: Tabernáculo da Fé? Você é de lá? Aquela igreja do profeta? É. Pois é, aquele profeta é verdadeiro. Aquele profeta é de Deus mesmo. Mas quero te falar uma coisa, eu não sou crente não, eu sou macumbeiro. Eu sou macumbeiro. E eu vou te contar uma coisa, essa igreja é diferente, esse profeta é de Deus, porque eu sou um feiticeiro, um macumbeiro, e eu nem pego serviço mais que alguém me empreita contra uma pessoa dessa igreja, porque não funciona. Eu desmancho casamento, eu mato,
eu tiro a vida, eu faço tudo com as minhas macumbarias, né? E eu já peguei serviço de gente que empreitou. Gente desse tabernáculo da fé, mas não consigo fazer nada. Eu às vezes até vejo a pessoa, mas aí desce uma coisa entre eu e ela, assim, aí acabou, eu não faço mais nada. Eu nem pego mais. Aquela coisa ali desce, né? Desce entre eu, o diabo e o cristão, e eu não consigo fazer nada. Irmãos, essa mensagem tem poder sim, irmãos. Irmãos, essa mensagem é o poder de Deus. Essa mensagem não tem poder não, ela é o poder de Deus. Nessa mensagem não contém o assim diz o Senhor, ela é o assim diz o Senhor. Nesta mensagem não contém vida, ela é vida. Nessa mensagem não contém arrebatamento, ela é arrebatamento. Nessa mensagem não contém a fé para o arrebatamento, ela é a fé para o arrebatamento. Pode levantar ela assim? Com fé. Pode louvar o Senhor assim com ela? Com fé. Aleluia. Com ódio religioso, eles nos chamam de a igreja do livrinho. E eu fico tão feliz com isso. João, pega o livrinho e come. Mas eu fico feliz de ser da igreja do livrinho. Irmão Lázaro. Irmão Lázaro não sabe ler não, mas ele pega a mensagem assim e fica assim, ó. E fica assim, ó, no culto doméstico. E olha para ela assim, Dolfo, lê aqui para mim, Dolfo. Lê aqui, Lucimar, lê aqui para mim. E fica assim com ela. Não dá conta de ler, mas ele fica assim, palpando ela, parece que está pegando assim, né? Oh, meu Deus. A irmãzinha lá de Goiânia, eu não sei ler e nem escrever, mas sei ouvir, crer e obedecer. Eu não sei ler, eu não sei escrever, mas sei ouvir, crer e obedecer. E essa irmãzinha já partiu, já está na glória. Aleluia. Agora você que sabe ler, sabe escrever, sabe também crer e obedecer. Glória a Deus. Foi a irmã Márcia, é isso mesmo. A Márcia Martins, que deu o testemunho da mensagem. Está lá em cima? Ah, pena. Foi com ela que aconteceu. Estou tão convencido do que significa esses livrinhos. Esses livrinhos estão nos colocando no arrebatamento. Se há algum visitante aqui, eu quero dizer para o senhor, para a senhora, para você, visitante. Nesta igreja não há nenhum outro Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Ele nós adoramos. Nesta igreja não há nenhum outro profeta a não ser o Espírito Santo, que usou um homem chamado William Marion Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Lá no tempo do dilúvio, foi o Espírito Santo através de Noé. Foi o Espírito Santo quem tirou Israel do Egito, através de Moisés. Foi o Espírito Santo através de Elias, o tisbita de Gileade. E vem vindo assim, até chegar agora. O único profeta que nós cremos nele é o Espírito Santo, que usou um homem chamado por Deus para nos trazer essa gloriosa mensagem. Nesta igreja nós não temos nenhum outro livro nas nossas mãos a não ser a Bíblia Sagrada. Então olha para cá. Bíblia escrita, Bíblia revelada. Não temos nada na nossa mão, a não ser a Bíblia. Às vezes você lê a Bíblia escrita, você não entende bem. Você lê a Bíblia revelada, você entende tudo. Como comparou o irmão Billy Paul, né?
de duas miras. A Bíblia na frente, a mensagem aqui, você não erra o alvo. Não, é uma arma de duas miras. Você não vai conferir a Bíblia com a mensagem. Você vai conferir a mensagem com a Bíblia. Falei certo? É isso mesmo. Você não vai pegar a Bíblia para entender a mensagem. Não vai dar conta. Não, o irmão Branco disse aqui, mas eu vou para o que está na Bíblia. Você não vai conseguir. Agora, traz a Bíblia para a mensagem. Eu estou lendo aqui na Bíblia, mas não entendi bem. Mas agora eu entendi, porque aqui está a revelação da Bíblia. Numa visita evangelística essa semana, com o irmão Lázaro e o irmão João, dissemos isso para uma jovem, ela dizendo, eu quero ler a Bíblia toda. Dissemos, tudo bem, ler a Bíblia toda, só que eu conheço pessoas que já leu a Bíblia, não sei quantas vezes, e nunca viu o batismo no nome do Senhor Jesus nela, sem a revelação. Será quantas vezes que um papa já leu a Bíblia? Que um bispo, um padre, com seus 80 anos, será quantas vezes que já leu a Bíblia? Adiantou alguma coisa? Quantas pessoas aqui hoje, diz assim, eu li a Bíblia várias vezes, mas nunca vi o batismo dela, só vi o dia que a mensagem chegou. Porque aí a mensagem tirou o véu dos meus olhos. O significado da palavra revelação, sabe o que é? Tirando o véu, revelar, desvendar, descortinar. É isso que significa revelação. Tirou o véu. Nós lemos a Bíblia, mas com véu. Não víamos. Nunca viu o profeta, nunca viu o batismo, nunca viu nada. Véu. O sétimo anjo veio e tirou o véu. Aí agora nós vemos tudo. Meu Deus, mas quantas vezes eu li, agora que eu vi. E vocês já viram um segredo nessa mensagem? Não importa quantas vezes a gente leia essa, Deus aperfeiçoando a sua igreja, pode ler quantas vezes, cada vez que lê a gente aprende mais. A gente, mas parece que eu não li essa mensagem. Mas eu estudei essa mensagem com a igreja, parece que eu não vi isso aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão do corpo, da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Juntas e medulas, né? Ela penetra mais do que qualquer espada de dois gumes. A Bíblia usa a expressão: tu sondas os meus rins, meu coração, minha vida. Ela é o poder de Deus. Na mensagem O Estranho, o profeta fala de um homem que pôs uma placa aqui no peito e outra nas costas e saiu pelas ruas. Na frente estava escrito assim: sou louco. É um evangelista, né? Um evangelista que usou uma forma inusitada para chamar a atenção e evangelizar como um evangelista fez numa praça, com o microfone lá na mão, aí passou a mão no chão assim e começou a gritar: achei, e o povo foi reunindo, ajuntando: achei. Com aquele mundo de gente em roda, achei Jesus, o meu Salvador. Eu estava perdido, mas agora eu achei. E aí pregou a palavra, né? Então, esse evangelista pensou uma forma para chamar a atenção. Pôs a placa aqui: sou louco. Aí o pessoal olhava assim: que é louco? Aí quando eu virava as costas, está escrito nas costas: por Jesus e você.
Porque todo mundo é louco por alguma coisa. E você? Quem não é louco por Jesus é louco por futebol, é louco por carnaval, é louco por novela, é louco por alguma coisa. E a Bíblia diz que nem os loucos errarão. Isso aqui é para loucos igual nós mesmos. A irmã Lívia, bom, Deus está aí? Ah, está ali a irmã Zalina. A irmã Lívia, assim, creu na mensagem. Abraçou a mensagem, mas assim, com paixão mesmo. E aí, começou as visitas, né? Isso é heresia, isso é isso, tentando tirá-la. Aí foi uma pessoa e diz assim, mas você não notou que esse David está louco, não? Você não tá, parece que está ficando louco. Você vai fazer uma loucura dessa, não, hein? Crer numa mensagem dessa? Isso é uma loucura. A maneira como o David está agindo é uma loucura isso aí. Aí ela ficou meio cambaleando, né? Assim, chegando ainda, não tinha sido nem batizada ainda. Aí ela começou a cambalear, aí pegou a Bíblia, ela é muito, muito dedicada, muito criteriosa. Ela vem, quando a gente vai lá, ela senta na sala e começa a fazer perguntas com um caderno na mão e uma caneta, o tempo todo anotando, para passar para outros, né? Aí ela ficou assim meia titubeando com aqueles argumentos. Aí ela orou com a Bíblia na mão e falou, Senhor, me mostra agora. Não tinha nem sido batizado, me mostra agora, Senhor. Será que é isso mesmo? Será que é loucura mesmo? Aí Deus dirigiu, fez com que ela abrisse a Bíblia, exatamente aqui, ó. Me ajuda a achar aqui a loucura dos homens, a loucura de Deus, a fraqueza de Deus. 1 Coríntios. Onde está esse aqui? Eu achei glorioso demais. Me lembrei disso aqui agora. A fraqueza de Deus é mais fraca. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Vamos? Aqui, ó, estou aqui. É 1 Coríntios, capítulo 1 mesmo. É isso aqui mesmo. Ela foi para o quarto com a Bíblia e abriu a Bíblia aqui. Aí começou a ler assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então essa loucura é de Deus, né? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ei, irmão, é glorioso demais, não é? Amém. Glorioso demais. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Pronto. Morreu o assunto para ela. Nem mesmo os loucos errarão, né? Amém. Eu creio no assim diz o Senhor. Amém. Vamos lá. 83. Por enquanto, levante sua cabeça por um momento. Eu disse algo hoje que talvez fosse um pouco estranho. Daqui a pouco eu farei a chamada de altar para eles. Eu quero que cada um simplesmente se mantenha reverente e quieto. Eu tentei fazer algo. Eu tentei, através do país, por um momento encontrar as pessoas, estreitar as mãos e ter companheirismo com elas e fazer tudo o que eu podia. Porque os meus cultos de cura e unção me atingem, eu simplesmente não posso, cada pessoa que encontro é uma visão.
E eu tentei me manter afastado daquilo o mais que eu pude, mas eu não sou pregador suficiente para segurar minhas congregações. Eu compreendo isso. E o ministério é cura. Deus permitindo, começando amanhã à noite, às 6h30 ou 7 horas, os cartões de oração serão distribuídos. De agora em diante eu vou jejumar desta noite para frente. Interessante, hein? Desta noite para frente. Eu vou crer no Senhor Jesus Cristo. Ou talvez da manhã em diante. Para trazer a unção do anjo de Deus de volta. Olha, vindicação isso aqui, irmãos. Eu não sabia que o Brand ia falar em jejum aqui. Para trazer a unção do anjo de Deus de volta. Se eu não puder causar influência com a pregação do Evangelho, que eu creio, eu orarei pelos filhos enfermos de Deus. E amanhã à noite nós teremos culto de cura aqui. Amanhã à tarde eu desejo pregar sobre um assunto. Se Deus permitir, amanhã à tarde ou amanhã bem na hora da escola dominical, porque eu sou o que sou. Venha. Porque eu sou o que sou, seria o tema, né, que ele ia pregar. Venha, se você tem, será talvez após o culto da sua igreja, amanhã à noite. Nova York, você precisa de uma sacudida aqui. Eu não tenho habilidade como ministro para fazê-lo, isto é, como pregador. Eu sei que eu sou um pneu de estepe. Mas o meu Pai Celestial, Ele é grande o suficiente para fazê-lo. Glória a Deus. E eu confio isto a Ele. Eu confio isto a Ele. E Ele o fará. Glória a Deus. E eu vos amo. E eu, talvez na minha forma incorreta de demonstração, ou expondo de forma que sinto, talvez eles não estejam influenciando o seu povo culto e inteligente. Mas eu sei a respeito do que eu estou falando. Eu conheço o amor de Deus. Eu conheço o poder de Deus. E eu sei que é Ele. E talvez Ele se manifeste em um dom divino. Que o Senhor possa te abençoar enquanto inclinamos nossas cabeças outra vez. Agora, Senhor, talvez eu esteja tenho tentado eu mesmo, Senhor, tentado fugir dos cultos de cura. Aqui, estendida em uma padiola nesta noite, está uma mulher. Aqui está um homem assentado em uma cadeira de rodas. Talvez da audiência, pessoas enfermas assentadas ali tremendo, algumas delas com paralisia. Enquanto olho para elas, o anjo de Deus aqui perto, em pé, ó Deus, seja misericordioso. Enquanto olho para elas, o anjo de Deus aqui perto, em pé, ó Deus, seja misericordioso. Eu rogo que tu cures a cada uma delas, que elas possam levantar aqui nesta noite, saindo deste edifício, pessoas normais e curadas. Glória a Deus. Conceda-o. Ó Deus, salve os perdidos nesta noite. Entendo que cada alma que vem a Cristo deve saber o que isto significa. Que ele tem vida eterna. Que se ele permanecer no barco, ele será salvo. Ó Deus, conceda que esta determinação entre no coração. E nesta noite, que cada um daqueles que levantaram suas mãos para receberem o batismo do Espírito Santo, que não ultrapassem o limiar da porta nesta noite, até que o Espírito Santo os encha com o poder que caiu no Pentecostes. Ó Deus Todo-Poderoso,
morto em delitos e pecados. Nunca rejeite o seu perdão. Meu amigo pecador, por que você espera? Por que você não vem agora? Vida. Recordem, você e eu, exatamente tão certo quanto estamos aqui em pé nesta noite, nos encontraremos do outro lado na presença de Jesus Cristo num desses dias. E esta gravação nesta noite será mostrada na tela do templo. E você está sentado onde você está nesta noite, e eu de pé onde estou, tentando me colocar entre a morte e a vida, estou lhe convidando a Jesus Cristo. Você virá? Mais uma vez, recordem, eu não serei responsável, mas você sabe que você é um pecador fora de Deus, fora de Cristo, sem esperança, no mundo morrendo. E se Deus chamar a sua alma nesta noite, amigo, o que você daria em troca disto? Enquanto cantamos mais um verso, não deseja você vir, homem pecador? E a oportunidade aqui nesta manhã está diante de toda a igreja. Há algum irmão, algum visitante? Você não quer esperar mais? Enquanto estamos terminando a leitura da mensagem, pode vir. Vem caminhando, venha. Não para se tornar membro desta igreja, não é isso. Você está entendendo? Enquanto cantamos mais um verso, não deseja vir, homem pecador? Ladrão que morreu, regozijou ao ver fonte em seu dia, que eu possa, embora vil, não quer você vir? Lavar todo, você não deseja vir e aceitá-lo? Agora, há pouco vir, lavar todos os meus pecados, e ali eu possa, embora tão vil quanto ele, lavar todos os meus pecados. Correto? Eu confio que Deus concederá a você. Só olha aí, irmão, quer estar ao pé da cruz. Correto? Eu confio que Deus concederá a você, meu amigo. Talvez não haja coragem para vir. Eu não sou convincente. Bem, a única coisa que posso fazer, se o Espírito Santo não consegue fazer você se mover, os meus esforços serão muito frágeis para fazê-lo. Bem, quando o Pai atingir o seu coração, e ninguém, somente pense, e se Deus não chamasse? As pessoas neste mundo, nunca receberão o chamado, que nunca virão. Muitos, Judas disse, estes já antes estavam escritos para esta condenação. E pensar que Deus, em sua bondade, nesta noite, Jesus disse, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga primeiro. E todos que vierem receberão vida eterna. E Deus é suficientemente bom para bater em seu coração nesta noite. E seria você tolo o suficiente para recusá-lo? E Deus é suficientemente bom para bater em seu coração nesta noite. E seria você tolo o suficiente para recusá-lo? Dizendo, eu não te quero, vá embora. É uma coisa perigosa. Vem. Oh, há pessoas na eternidade, nesta noite, no inferno, gritando. Se pudéssemos nos aproximar e abrir o portão assim e deixar que você olhasse lá embaixo, eu não teria... Deixa eu voltar aqui. Oh, há pessoas na eternidade, nesta noite, no inferno, gritando. Se pudéssemos nos aproximar e abrir o portão assim e deixar que você olhasse lá embaixo, eu não teria que forçar tanto na chamada de altar. Eles estariam gritando e subindo um em cima dos outros por causa da oportunidade. Mas eles foram além do véu e além da misericórdia agora. Foram muito longe. Eles nunca poderão ser redimidos. Eles estão perdidos para sempre. Eles nunca serão redimidos. Eles tiveram a mesma oportunidade que você tem. Você não gostaria de estar no lugar deles nesta noite? Eu gostaria? Então por que não tomar o lugar extra de Cristo? Para sentar com Ele em lugares celestiais?
e com os santos e com os redimidos da era, para viverem para sempre abençoados, e você ser o batismo do Espírito Santo. Enquanto cantamos a terceira estrofe do hino, você virá agora. Vamos ficar e permanecer de pé enquanto cantamos, se você desejar. E eu gostaria de saber se há alguém que gostaria de receber o batismo do Espírito Santo. Poderia se aproximar para a oração nesta noite, enquanto cantamos este terceiro verso. Precioso sangue nunca perder o seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não pecar mais. Citem comigo, é um hino. Precioso sangue nunca perde o seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. Para não pecar mais. Seja salva para não pecar mais. Seja salva para não pecar mais. Ó, toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não pecar mais. Deus te abençoe. Apenas olhe ao redor do altar nesta noite, jovens, mulheres, os demais, vindo ao altar. Aqui agora a chamada é para batismo, é para quem deseja receber o batismo do Espírito Santo. A chamada agora é mais abrangente, né? Deus te abençoe. Apenas olhe ao redor do altar nesta noite, jovens, mulheres e os demais vindo até o altar, as lágrimas correndo por todas as suas faces, desejando receber a Cristo. Homens e mulheres idosos, com seus cabelos grisalhos, voltando para uma eternidade. Não demorará muito até os portões se abrirem e eles se mudarem. Aqui embaixo no altar, desejando nascer de novo do Espírito de Deus. Há algum desviado aqui nesta noite que gostaria de dizer, irmão Brana, Deus sabe que preciso de Cristo. Vamos abrir a oportunidade. Há alguém aqui nesta manhã que gostaria de receber, assim, convicção mesmo, o batismo do Espírito Santo? Há alguém que deseja isso? Vai vir, pode vir com a mensagem na mão. Vem lendo, vem, fica aqui no altar, não sei o que vai acontecer. Há algum irmão que está desviado, está fora da comunhão, que não falou conosco ainda, gostaria de vir caminhando para cá também, com a mensagem na mão? Então levante e comece a vir. Glória a Deus. Não demorará muito até os portões se abrirem e eles se mudarem. Há algum desviado aqui nesta noite que gostaria de dizer, irmão pregador, Deus sabe que preciso de Cristo. Estou chegando. Oh sim, eu creio que você pode se desviar. Se você é um desviado, não quer você vir também e tomar o seu lugar aqui, dizer, Deus, eu desejo renovar o meu companheirismo contigo. Deus não te expulsou. O filho pródigo era uma apóstata, mas o pai ficou mais do que feliz em recebê-lo. Ele está esperando por você nesta noite, porque você não vem nesta noite, não quer você vir enquanto cantamos mais um verso do hino. Há mais um verso, Senhor, o quarto verso. Desviados e aqueles que estão procurando pelo Espírito Santo, poderiam vir para frente? Me perdoe por vos segurar por muito tempo, mas ó irmão, apenas pense no que é a eternidade. Vem, e vocês, caros velhos metodistas, nesta noite, e os batistas aqui, isto é o que os vossos pais pregaram há anos atrás, através dos estados da Nova York, da Nova Inglaterra aqui. Quando Wesley e Asbury vieram por aqui, eles tiveram que alugar escola, e eles caíam sob o poder de Deus, e ficavam ali deitados até o amanhecer, sob o poder do Espírito Santo. Eles derramavam água sobre eles, e os abanavam com leques e tudo mais. Veio, mas vocês ficaram formais e se afastaram. Não vocês, queridos filhos, os seus pastores, porque eles começaram a pensar mais em teologia e doutrinas do que permitirem que o Espírito Santo agisse da sua maneira. Isto é apenas o Espírito Santo continuando na igreja. Nós não estamos te pedindo para se unir à igreja.
Estamos te pedindo para que venha e se una a Cristo, seja nascido de novo. Vá a qualquer igreja da sua escolha, é isso. Nós apenas queremos que você esteja correto com Deus. Não é nada para mim, a única coisa é que você é meu irmão e eu te amo. E você é minha irmã, e eu tenho um amor pio por você, sabendo que é um servo de Deus, que a não ser que você nasça de novo, você perecerá tão certo quanto o mundo. Todo esforço que você faz é tudo em vão, ele nunca será reconhecido. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem mesmo vos conheço. Você não deseja vir, enquanto cantamos mais uma vez? Correto, irmão, pela fé eu vi. Não quer você descer até aqui e se ajoelhar com o restante deles? Venha, dê a Deus uma chance nesta noite. Para o amor redentor tem sido meu tema, e será até eu morrer, e será até eu morrer, e será até eu morrer. O amor redentor tem sido meu lema, e será o meu tema, e será até. Eu vou perguntar nesse instante se os ministros que estão aqui, que creem em nascer de novo, virão, irmãos, e descerão aqui e se colocarão comigo no altar para a oração por essas pessoas, para que elas possam receber o Espírito Santo. Querem vir? Querem descer para cá? Ministros, há pessoas aqui nesta manhã que desejam isto, serem completamente cheias do Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Pessoas estão vindo. Se posicionem aí, esperem por um momento. Glória a Deus. Alguém entre esses vai vir aqui dizer: eu quero o perdão dos meus pecados através do meu batismo. Quero tomar a Santa Ceia nesta noite. Quero o perdão dos meus pecados. Toda a igreja em espírito de oração, mesmo lendo a mensagem. A maioria das pessoas aqui é pelo batismo do Espírito Santo. Mas entre esses você pode vir também, porque você jamais receberia o batismo do Espírito Santo sem o batismo nas águas, no nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, para perdão dos pecados. Depois, receber o dom do Espírito Santo. Algum irmão que está fora da comunhão e que não falou conosco ainda, venham, aproveite essa gloriosa oportunidade. Verão vocês aqui, ministros do Evangelho nascidos de novo, já estão aqui apóstolos. E, por outro lado, pedirei aos cristãos, se vocês puderem se assentar só por algum momento agora, se você está seguro de que tem obedecido. Muitos de vocês já nasceram de novo, receberam o Espírito Santo. Estou bastante agradecido por isso. Mas esses queridos filhos aqui no altar estão buscando a Deus. Se houver um obreiro particular de outra igreja, ou algo assim, ou algum assim, que deseja vir se ajoelhar conosco, venha imediatamente. Qualquer obreiro particular que deseja ajudar no altar agora, com esses queridos amados filhos que vieram ao Senhor Jesus. Irmão Smith, eu quero que você venha e se coloque ao meu lado aqui. Apenas um minuto, se você desejar. Quantos estão no auditório agora que estão interessados que essas pessoas recebam o Espírito Santo? Levante sua mão. Aleluia, isso significa unidade. Toda a igreja, levante a sua mão em favor disso. Aleluia. Agora eu vou orar primeiro. E eu quero que vocês, filhos, lembrem disso. Você que está no altar, ajoelhado aqui, então ajoelhem, profundamente consagrando-se ao Deus Todo-Poderoso. Só os ministros fiquem em pé que vão orar, né? Você sabia que no céu, neste momento, os anjos de Deus estão olhando para baixo e regozijando? Os demônios estão tentando derrotar a causa, se pudessem, mas Deus prevalecerá.
Ele tem que fazê-lo com o grande Espírito Santo, o qual te persuadiu a vir a este altar nesta noite. Está aqui em pé, mais do que um conquistador, realmente rasgou o véu em dois. Ao seu redor, de pé atrás de você, ao seu lado, estes homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com mãos para serem postas sobre você. Enquanto oramos juntos, sejam determinados, não fracassem. Vocês não podem ser derrotados. Vocês são filhos de Deus. Deus prometeu o Espírito Santo para cada crente. Ele deseja dar isto a você nesta noite, mais do que você deseja recebê-lo. Ah, irmão, irmã, que já pensou em nem vir à igreja mais, seja cheia do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Agora não lhe diga como você deseja recebê-lo. Diga-lhe que você o deseja. Não importa como venha, você o quer. Você deseja algo para ancorar o seu coração e sua alma, até que todas as dúvidas e temores vão para longe e os sinos da alegria do céu toquem através da sua alma. Deus cuidará do restante disto. Aleluia, glória a Deus. Você apenas lhe peça para lhe dar o batismo com o Espírito Santo. Vocês aqui no altar podem pedir. É isto. E eu estou com vocês aqui também no altar. Agora, enquanto faço a oração, eu quero que vocês, ministros, se quiserem, se aproximem e coloquem as mãos sobre elas. Aleluia, agora sim, querido Pai Celestial, glória a Deus, aleluia. Irmã, não deixe esse espírito te persuadir a não vir. Há algo dizendo, não vá agora, espere mais. Mas o Espírito Santo está dizendo, é agora, venha, é agora. Aleluia, glória a Deus. Oh, querido Pai Celestial, enquanto essa igreja está inclinada em oração, os anjos de Deus, nós sabemos, estão acampados ao nosso redor, pois existem muitos aqui que te temem e confiam em ti. Pode pôr as mãos, os ministros, vão andando, vão pondo as mãos. Aleluia. E esses queridos filhos inclinados neste altar, com corações consagrados, vindo para receber o batismo com o Espírito Santo, que ele possa cair nesta noite em grande poder, que o Espírito Santo possa varrer este altar como um vento veemente, varrendo sobre cada alma, e que elas possam levantar daqui vitoriosas para ressuscitar com Jesus na ressurreição, indo, gritando as bênçãos de Deus. Conceda, ó Pai, abençoe-os enquanto estão esperando por Ti, que o Teu Espírito Santo possa se mover e abençoá-los. Conceda, ó Senhor, no nome de Teu Filho, Senhor Jesus. Continue em oração toda a igreja. Aleluia. Glória ao Senhor. O altar está muito cheio, vocês estão aí mais atrás, vem aqui à frente. Pode levantar, vocês estão ajoelhadas. Vem aqui para frente, onde os ministros estão. Aleluia. Há uma fonte que corre das veias de Emanuel. Aleluia. Quantas vezes a irmã já pensou isso, irmão? Estou com mais vontade de ir na igreja, estou mais com vontade de tomar a ceia. Não, acabou. Você, a irmã vai voltar, não vai voltar pensando isso mais. Glória a Deus, aleluia. Os ministros aqui na frente.
Agora todos podem levantar para ficar mais fácil. Aí, à medida que vai recebendo a imposição de mãos, vai voltando para o seu lugar, para que os outros possam aproximar. Aleluia. Volte dando glória ao Senhor. Volte crendo nessa renovação espiritual. Aleluia. Assim que receber a imposição de mãos, vai voltando para que outros possam aproximar. Glória a Deus. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca água de Sião, o monte, sim na cruz, sim na cruz glório, até que ao fim a descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, da salvação, para o seu assento como uma vitoriosa, um vitorioso, um vencedor, uma vencedora. Nunca desista. Descansar, salvo além do rio, sempre a cruz. É uma escola especial. É o final da leitura de uma poderosa mensagem. E agora é o momento do resultado da leitura da mensagem. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Creia nesta imposição de mãos. Aleluia. Glória ao Senhor. De uma poderosa mensagem. Estão pedindo às mães para saírem pela porta da direita da igreja para participarem de um lanche que está sendo oferecido para as mães, esposos, filhos e netos. Então é para toda a igreja. É de cá ou de lá? De cá. É a porta direita aqui, viu, mães? É o convite para toda a igreja, né? Lista dos irmãos que irão trabalhar no encontro, só recordando, preciso falar com todos vocês agora, após a escola. Vou falar só o nome: irmãs, irmãos, Márcia Iramar, Ana Montalvão, Selma, Tereza, Janaína, Lucimar Rogério, Lucimar,
Camargo, né? Santina, Maria Divina, Elza, Jane, Roseli, Keila, Osmerita, Martinha, Simone, Célia, Deisiene, Joel, Danilo, Ageu, Eva, Israel e Lázaro. Irmão Lázaro da irmã Elza. Todos estão convidados agora, nós precisamos ter uma conversinha agora após a escola. Até nos vermos, às 16 horas, todo mundo aqui de novo, para a reunião de Santa Ceia do Senhor. Deus os guarde. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra, os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei eu sei que tem sofrido longe de mim. Sabes, naquela cruz minha vida eu dei por ti, te dei a minha graça e paz, eu te dei amor. E cada dia mais, e cada dia mais, mesmo assim você de mim se afastou. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, só serás feliz se voltares pra mim. Igual ao passarinho distante do ninho e sem direção, tu precisas voltar para mim. Tu precisas voltar.
Eu sei que te recordas, não dá pra esquecer. Sem mim a tua vida não é viver. Sei que estás sozinho e triste, sem prazer. Quero te dar alegria e forças pra vencer. E cada dia mais, e cada dia mais, te darei forças e alegria pra vencer. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, só serás feliz se voltares pra mim. Igual ao passarinho distante do ninho e sem direção, tu precisas voltar para mim. Tu precisas voltar. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, só serás feliz se voltares pra mim. Igual ao passarinho distante do ninho e sem direção, tu precisas voltar para mim. Tu precisas voltar. Oi, som. Oi. Pode mudar som. Pode aumentar. Som. Oi. Ah, som. Olha aqui, ó. Ele tá falando assim, ó. Oi, som. Oi. Tem distância. Ele vai baixar a cabeça. O som continua. Agora, se trabalhar com ele baixo, chegar muito perto daqui. Oi, som, oi. Não, volta o volume que era. Deixa normal. Som. Aí, não tem problema de microfone. Som, oi, som. Ó, som, oi. É, porque ele tá voltando. Conversando muito perto aqui, ó. Aqui, ó, som. Aí. Agora tá aqui, ó, ele tá falando dessa distância.